Agora são 7h30 da noite, está iniciando mais um episódio do Assuntos Aleatórios Podcast. Com o quadro Indicação de Anime, número 5. Eu acho que é número 5, não sei. Então, o anime que eu vou falar hoje é o Guilty Crown, né? Um anime aí, adaptação de vários volumes do mangá, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque cada episódio lançado era um volume do mangá, que eu tava pesquisando esses tempos. Por exemplo, tem Guilty Crown lá no mangá volume 1, aí equivale ao episódio 1, depois Guilty Crown volume 2, que equivale ao episódio número 2. Ele não é tipo assim um mangá compilado com todos os episódios, tá ligado? Ele é um compilado de mangá de diversos volumes, que nisso surge o anime Guilty Crown. E esse anime é muito da hora, né? Que é o que eu vou trazer pra vocês, vai ser do episódio do 1 ao 10, porque depois do episódio 17 até o final acontece uma parada muito foda, tá ligado? Então esse é o anime que eu vou trazer pra vocês. Então, o anime se passa num Japão futurístico, né? 2039, onde o Japão é dominado por um vírus. É um vírus apocalíptico, né? Que devasta todo o Japão, e no meio disso tudo uma organização ela assume o comando do Japão, sabe? Tipo uma ditadura assim, que diz o que o cara tem que fazer, o que o cara não tem que fazer e tudo mais, né? Essa organização ela também aplica uns tipos de vacina e também ocultamente eles meio que decidem se a pessoa eles aplicam o próprio vírus nas pessoas, tá ligado? Só pra obter poder. E no meio disso tudo tem um carinha que ele é hikikomori, tá ligado? Ele é incelzão, ele é aviltado, sabe? Que é um dos protagonistas, que é o Shu. O Shu, ele é um cara que ele não conversa com ninguém, ele é isolado, ele não tem amigos, ele tem amigos, tem lá uma guria que fica na volta dele, né? Mas o cara é tímido pra caralho, tá ligado? Ele não conversa e tudo mais, ele nem vai pra casa, né? Ele fica num galpão lá com um monte de computador e tudo mais, né? Fica lá mexendo no computador, num galpão abandonado, né? E nisso tem uma outra protagonista que é a Inori. A Inori, ela é membro de uma organização terrorista chamada Funerária, né? Aí ela tá numa operação lá, tá fugindo, aí ela acaba parando naquele galpão, né? E o Oma, o Shu, ele vai lá no galpão e quando vê, assim, dá de cara com a Inori, tá ligado? E a Inori meio maluca, meio assustada, ela meio que tenta conversar lá com o Shu e do nada surge aquela organização, a GHQ, ela invade o galpão, né? É aí que vem uma parada muito foda nesse anime, que é o seguinte: a Inori ela possui um poder, né? E ela entrega esse poder ao Shu, que é o Void Gnome, que tu extrai armas através do sentimento das pessoas, sabe? O cara vai nos sentimentos mais profundos das pessoas e extrai algum objeto que tá dentro do coração daquela pessoa, de sentimento. Aí então no primeiro episódio o Shu descobre isso e vai lá e peita a GHQ, né? Essa organização. Ele vai lá e peita a GHQ. Aí, cara, ele luta e tudo mais, e sem saber o que tá acontecendo, né, com ele, tipo, que poder é esse, que troço é esse, depois ele é socorrido, né, os caras da funerária socorrem ele e a Inori. Aí quando ele descobre o que tá acontecendo, ele é convidado para entrar pra funerária, né, que aí depois, no segundo episódio,
no segundo episódio, quando tudo volta ao normal, ele ele ainda tem a proposta do Guy lá, né, de entrar pra funerária, mas ele continua recusando, né. Depois que ele descobre o poder, ele fica meio sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, sem tudo isso. Aí então tá, chega no terceiro episódio, cara. Chega no terceiro episódio e ele descobre umas outras paradas, né? Que é a traição de um amigo dele, né? Que é a traição do Yahiro, se não me engano. Que é um dos protagonistas da história, né? O Yahiro, ele tem um irmão que foi contaminado pelo vírus, né? Então ele precisa meio que tipo ser um cara olheiro da GHQ, dessa organização, né? Porque essa organização tem a vacina e o Yahiro, ele descobre que o Shu, ele é integrante da funerária, tem aquele poder, né? Tem esse poder. Aí então na escola, aí então nessa escola onde a Inori também tá, né? Porque depois do que acontece, depois que ele meio que percebe tudo o que está acontecendo e que há uma organização maior que isso controlando por trás desse vírus, a Inori ela entra para a escola, né? Para a mesma escola do Shu. E aí sabendo disso, o Yahiro, sabendo disso, ele entrega o Shu pra GHQ, né? Descobre que ele é membro da funerária e tudo mais. Aí a funerária captura ele. O Guy vai e salva ele. E ele usa o poder mais uma vez, né? Ele extrai o Void mais uma vez, né? Extrai o Void mais uma vez. E aí o Guy pergunta se ele quer vir ou não, e ele fica meio inseguro da decisão, né? Dito isso é do quarto ou quinto episódio, se não me engano. Aí ele entra pra funerária, né? Ele decide entrar pra funerária. Meio que também o Shu, ele é meio gado da Inori também, né? Ele é meio gado da Inori. Aí ele entra pra funerária lá, recebe o treinamento. Ele é péssimo em diversos tipos de armamento. Ele não sabe atirar, ele não sabe... ele é péssimo em tudo quanto é tipo de combate, né? Ele é péssimo em tudo. Só que aí depois ele vai pra um treinamento em tempo real, né? Que é treinar com um robô, que de novo ele usa o poder dele que ele tem, né? Que ele adquiriu da Inori. Que é o poder onde ele é o especialista no bagulho, é especialista no negócio, né? Daí, dito isso, ele vai fazendo as missões com a funerária e se incomoda, né, com as injustiças de lá, né? Porque tipo assim, ó, tinha uma área que era infectada, que estava infectada, e o pessoal do GHQ matava essas pessoas, né? E o Shu não estava preparado para lidar com isso, já queria peitar os caras, né? Ele já queria peitar os caras, já queria ir matar os caras lá, né? E um dos outros protagonistas, quase protagonistas, eu não diria que seriam protagonistas, é um filho de um cara do alto escalão da organização, né? Ele tava passando por ali, daí tinha uma mulher lá que passou por ele pedindo ajuda, né? Porque os caras estavam de fato cometendo abuso de poder, né? Aí ele vê aquilo e fica com raiva e mata a mulher do nada, né? Ele mata a mulher do nada. Depois ordena que fuzile o pessoal que foi pro paredão. É aí que a funerária entra em ação, né? Entra em ação e o Shu extrai de novo o poder da Inori. Ele extrai o Void de novo e bate de frente com os caras, né? Vai lá e bate de frente com os caras. Aí, cara, no meio disso tudo,
começa o combate lá, né? Tem as trocas de tiro, conflito armado, até que um dos caras do chefe do braço direito do cara do alto escalão vai lá e pergunta quem é o líder de vocês, né? Esse que aparece o Guy, né? Que também é o protagonista da história também, né? O Guy é o protagonista da história. Aí, cara, o Guy conversa com ele lá, diz que eles querem a libertação do Japão, né? Querem que os caras não façam isso porque isso é abuso de poder e tal. Os caras brabão, né? Só que a organização, a GHQ, não queria isso porque ela era que estava espalhando esse vírus, né? Ela estava se apropriando do vírus, tipo, fazendo uma espécie de política para matar na visão deles quem serve e quem não serve, né? Meio que, tipo assim, eles meio que faziam a política com o vírus e ofereciam propostas para que as pessoas estivessem ao lado deles, sabe? Tipo uma jogada política que eles estavam fazendo. Aí então, com base nisso, o Shu volta pra escola, né? Tem mais um dia normal, assim, depois daquele conflito. Porque eles também tinham uma espécie de void lá, mas o Shu matou esse cara, né? Matou esse robô. Aí ele volta pra escola e tudo mais, e na escola ele descobre que a Inori tava lá, tudo mais, né? Tinha também o fato do Yahiro ter traído ele, né? Entregado ele pra GHQ, né? E ele descobre que a GHQ tava se apropriando do pessoal que estava infectado para algo muito maior, né? E esse pessoal depois não ia ter uma certa utilidade, né? Ah, que calor, velho. Aí então chega no episódio 10, né? Chega no episódio 10, o Shu descobre tudo toda essa verdade, porque o Yahiro é morto, o irmão do Yahiro é morto e o Yahiro descobre o poder do Shu e meio que fica no canto dele, né? Meio que tem aquela agonia, aquele rancor por o irmão dele ter sido morto, né? Porque depois ainda o Shu sai da funerária, né? Mas ele continua usando o poder dele. Até que depois chega no episódio 11 ou 12, ele descobre que a Inori é meio que a Inori e o Guy, eles têm um certo grau de parentesco e que o Shu ele é filho de um cientista que meio que estava envolvido na questão do vírus, né? Porque tinha um outro carinha que estava brigando por poder para ver quem era o melhor cientista e tudo mais, fez a melhor descoberta e matou o pai do Shu e meio que espalhou o vírus, né, para fazer um teste. Ele espalhou o vírus para fazer um teste e usou um vírus apropriado do corpo da Inori, tá ligado? A Inori ela não é real, assim por dizer. Ela é tipo um monstro que tem esse poder que adquiriu ao Shu, que é o Void. É o Void, mas ela não é... Ela é o corpo... Ela é o corpo da irmã do Shu, sabe? Aí então, cara, o Shu descobre tudo isso. Ele descobre tudo isso e mais a questão do Guy, né? Porque o Guy é morto e a funerária é meio que... A funerária é a organização terrorista. Entra em extinção, meio que entra em extinção e cada um fica espalhado por um canto, né? Cada um fica espalhado por um canto. A Yase, a cadeirante também, que era da funerária, vai pra escola, da mesma escola do Shu, a Inori também. Toda essa questão, né? Até que um dia, na escola lá, eles estavam tentando ter uma vida normal e tudo mais. Invade um outro grupo terrorista, né? Que achavam que era a cópia da funerária, mas não eram, né? Eles queriam fazer um massacre mesmo. Tinha uns robôs também que eles tinham. Aí eles voltam a usar seus poderes de novo, né? O Shu volta a usar o poder dele. A Yase, que é a cadeirante, também tem um Void também, né?
que essa questão desse anime, cara, que eu achei interessante também, antes de ir pro assunto principal. Esse anime tem uma certa semelhança com aquele. Como é que é? Borderline, acho alguma coisa assim. Tem essa questão, né, que o cara extrai poder da não sei aonde, ele tá preso. A diferença é que é num presídio, né? Só que tem uma certa semelhança o protagonista com o personagem desse anime. Então aí, no meio disso tudo chega no episódio onde eles descobrem que o Guy tá vivo, né? E que essa organização muito maior que a própria GHQ usou o Guy para aplicar o Void que a Inuri era para ter dado para ele, mas distribuiu pro Shu esse poder, né? Ele descobre isso, só que ele já não tá nem aí mais pra funerária, já não tá nem aí mais pra antiga organização dele. Agora ele quer destruir o Japão inteiro, né? E espalhar a doença. E espalhar a doença pelo Japão, né? Porque é aí que vem o ponto interessante, né? Porque tem uma parada envolvendo o ONU, a organização de não sei aonde, do Japão, Ministério da Defesa de não sei. Envolve um monte de questões políticas aí que a gente está acostumado, né? E a ONU queria destruir o Japão aí, né? nessa questão, né? Aí o Guy viu que a ONU tava de trairagem pra cima deles, né? Pra cima dos japoneses e decidiu fazer o seguinte: ô meu, aqui ninguém vai mexer no meu país, tá ligado? Se vocês ousarem mexer no meu país, eu mato vocês. Ele peitou a ONU, cara. Isso que eu achei interessante, né? Com base com o que está acontecendo no mundo aí, envolvendo agenda política e tudo mais. Isso chamou a atenção, né? Porque o Japão já estava totalmente devastado pela doença. O Gai já. O Gai estava vivo, né? E o poder do Shu não valia de absolutamente nada, né? Até um certo tempo. Até um certo tempo o poder dele não valia de absolutamente nada, né? Então aí o Shu, no meio dessa pindaíba toda, eles ficaram presos no colégio, né? E aconteceu muitas coisas no colégio, cara. Por exemplo, eles tinham que sobreviver, eles tinham que conseguir comida, porque o Japão estava em pandemia, né? O Japão estava numa pandemia. Mas a questão do Gai estar vivo e querer o poder também, uma área do Japão foi totalmente isolada, né? Porque o Gai estava trabalhando para uma outra organização que fornecia esse poder, tá ligado? É uma organização pós-apocalíptica, assim. Tipo, o Gai depois lá mais pro final do anime, ele tava preso numa outra realidade, numa outra dimensão, que era a qual o mundo já tinha totalmente acabado, né? O Japão estava totalmente devastado pelaquela doença e tava só ele e a Inori ali, né? Era esse o plano, né? Só que aí o Shu mata o Gai depois né? Com esse poder, ele adquire esse poder e mata. Depois ele mata o Gai e as coisas se normalizam, entre aspas, né? Porque a doença ainda continua, né? Nada mudou ainda depois. Esse anime ainda não teve uma continuação, né? Mas nada mudou depois, né? Então ele mata o Guy, mais o carinha da organização lá, né? Porém ele fez tudo isso pela Inori, cara. Só pela Inori. Ele fez isso tudo pela Inori, no final das contas. E ela não vive, né? Ele teve que matar ela porque ela já estava domada já por uma outra parada lá que tinham aplicado nela, né? Então esse é o anime aí que eu tenho pra trazer, né? Eu assisti o final do anime hoje, né? Eu já tava aqui há 2 semanas, eu acho que eu tava assistindo. Fiquei um tempo sem assistir, então terminei de assistir hoje esse anime. Fica aí mais uma indicação de anime, né? Guilty Crown. Então eu vou ficando por aqui então e até semana que vem aí.
até o próximo áudio aí que eu vou fazer e valeu.